Feche a mão agora. Abra. Fácil, não é? Agora, imagine acordar amanhã e ver essa mesma mão se mexer como se fosse a de um estranho. Bem-vindos de volta, criaturas da noite, ou simplesmente bem-vindos se é a sua primeira vez no Sanctum. Viper aqui, pronto para mais um conto de horror sem filtro e sem piedade. O de hoje mora num circo que está morrendo e vai te deixar com uma pergunta cravada na nuca. Quando todos apontam o dedo para o monstro, e se estiverem apontando para o lado errado? Fica até o fim e você não vai olhar para essa palavra do mesmo jeito nunca mais. Mas antes, um aviso. A história de hoje é da família do terror corporal, Body Horror. Se você jantou agora há pouco, talvez seja sábio esperar a digestão. Eu não vou suavizar a parte em que a carne deixa de obedecer. Apague as luzes, acomode-se e que o ritual comece em O Último Espetáculo. Choveu a noite inteira sobre a clareira, e pela manhã, a lona do grande circo pendia encharcada como a pele de um animal afogado. Tinha sido vermelha um dia, vermelho de cortina de ópera. Agora era a cor de uma ferida velha que ninguém tratou. Um marrom avermelhado salpicado de mofo, remendado por mãos diferentes ao longo de tantos anos que ninguém lembrava mais qual pedaço era o original. As bandeirolas douradas no topo dos mastros tinham perdido o brilho. Batiam no vento como dedos cansados. A trupe acordava devagar dentro dos vagões. Cheirava a serragem molhada, a esterco, a querosene, e a um doce qualquer que vinha de lugar nenhum, um adocicado de fruta passada que parecia exalar da própria terra. Ninguém comentava o cheiro. Já fazia semanas que ele estava ali, espalhado pela clareira como um lençol invisível. O grande circo das maravilhas percorria as cidadezinhas daquele interior havia 30 anos. E havia 30 anos, a cada ano, as arquibancadas ficavam um pouco mais vazias. Na noite anterior, sob a chuva, tinham vendido 43 ingressos. A lona comportava 600 pessoas. Liesel Vogel ouviu o sino do café da manhã e não se levantou. Estava deitada de bruços no estreito catre do seu vagão, olhando o teto de madeira a um palmo do rosto, e tentava entender por que sentia, de novo, aquilo. Dedos. Não havia ninguém ali. A porta estava trancada por dentro, ela mesma checara 3 vezes. E mesmo assim, descendo pela curva das suas costas, entre as omoplatas, ela sentia o roçar inconfundível de uma mão. Leve, paciente, quase carinhoso. Dedos que apalpavam, mediam. Demoravam-se sobre sua coluna como quem estuda um instrumento antes de tocá-lo. Ela prendeu a respiração. O toque parou. Quando se virou devagar, o coração martelando, não havia nada além da luz cinzenta da manhã na fresta da cortina. Liesel atribuiu aquilo ao cansaço, aos anos de trapézio, às quedas. Liesel tinha 29 anos e era chamada de A Andorinha, não por capricho. Lá em cima, a 15 metros do picadeiro, sem rede. O mestre Salvador nunca permitira rede, dizia que rede era uma mentira que se contava ao público. Ela deixava de ser uma mulher. Soltava a barra no ponto mais alto do balanço, no instante exato em que a gravidade hesita, e por uma fração de segundo ficava parada no ar, de braços abertos, com a plateia inteira em suspenso. Então caía e voava, e a mão do parceiro a apanhava no último centímetro possível e o circo explodia. Era a única coisa que ainda erguia o público dos assentos, e Liesel carregava esse peso com a serenidade triste de quem é o coração de uma coisa e a última a perceber que essa coisa está morrendo. A trupe era sua família, a única que tivera. Encontraram-na aos 7 anos, dormindo num palheiro depois que a febre levou a mãe verdadeira, e o mestre Salvador a acolheu como acolhia todos, com aquele sorriso largo, dentes de marfim sob o bigode encerado,
a voz de veludo que enchia a lona sem esforço. Aqui ninguém sobra, ele dizia. O mundo lá fora joga gente no lixo. Eu recolho. Eu faço dos restos do mundo um espetáculo. E era verdade. O circo era um arranjo de criaturas que em qualquer outro lugar seriam apedrejadas. Bruno Valente, o homem forte, 2,10 metros de músculo e ternura, capaz de erguer um cavalo nos ombros e incapaz de matar a aranha que fazia teia no seu vagão. Vesna, a contorcionista, que dobrava o corpo dentro de uma caixa de vidro do tamanho de uma maleta e sorria lá de dentro, como se fosse o lugar mais confortável do mundo. Augusto, o palhaço, cujo rosto pintado escondia um homem que só ria de verdade quando fazia os outros rir. E o velho Tomasso, o general, anão de nascença, 40 anos de circo, a memória viva da trupe que vira a era de ouro e via agora se apagar com a dignidade de quem assiste ao próprio enterro. Eram, todos eles, profundamente humanos. Esse era o detalhe que, mais tarde, ninguém iria querer acreditar. Toda noite, depois do espetáculo, o mestre passava de vagão em vagão com a garrafa. Um licor escuro e adocicado, cor de ameixa, servido em cálices de estanho, para os ossos cansados dormirem sem dor, dizia. E todos bebiam, agradecidos, porque os ossos doíam mesmo. Bebiam e dormiam um sono pesado, sem sonhos, do qual acordavam com a boca seca e a vaga impressão de que a noite tinha durado tempo demais. Foi numa dessas manhãs que perceberam que o jovem Kessler tinha sumido. Kessler cuidava dos cavalos. Tinha 17 anos, um cavalo ruivo de estimação e nenhum parente vivo. A cama estava feita, as botas no lugar. O cavalo relinchava sozinho, faminto. Fugiu, disse o mestre. E havia em sua voz uma tristeza tão bem talhada que ninguém duvidou. Levou o que conseguiu da bilheteria. Pobre menino. O circo está morrendo, e os ratos sentem o cheiro primeiro. Ninguém duvidou. Por que um rapaz de 17 anos ficaria num circo agonizante? Só Liesel reparou que o cavalo ruivo, o bicho que Kessler amava mais do que a própria vida, continuava ali, e que Kessler jamais teria partido sem ele. Mas ela guardou o pensamento. Naquela época, ainda se podia guardar pensamentos sem que doesse. Bruno Valente desapareceu numa terça-feira e voltou na quinta. Disse o mestre que ele tinha ido à cidade buscar lonas novas. Mas Bruno não voltou pela estrada. Voltou de dentro do circo, do vagão grande trancado atrás da tenda, aquele que o mestre chamava de depósito, e cuja porta ninguém jamais cruzara. Andando torto, a cabeça baixa, recusando-se a encarar quem quer que fosse. Liesel foi a primeira a chegar perto dele, e recuou. O rosto de Bruno estava inchado de um jeito que não era inchaço. A pele do pescoço e dos ombros tinha uma cor que ela nunca vira numa pessoa viva. Um amarelo esverdeado de fruta podre nas bordas, arroxeado no centro, a cor de um hematoma de uma semana espalhado por um corpo inteiro. Havia costuras, finas, pretas, como as de um sapateiro, descendo da base do crânio, atrás da orelha, sumindo no colarinho. E os braços enormes e gentis de Bruno, estavam errados, longos demais, os cotovelos no lugar errado, as mãos pendendo abaixo dos joelhos. Bruno, ela sussurrou, o que fizeram com você? Ele a olhou, e o pior, o que Liesel carregaria para sempre, foi que os olhos eram os mesmos. Os olhos doces de Bruno, presos dentro daquela máscara de carne reorganizada, olhando para fora como um homem olha pela janela de uma cela. Não sei, ele disse, a voz rouca, como se lhe tivessem feito algo também à garganta. Eu organizei a minha tenda, tomei o licor e dormi, e sonhei a noite inteira que alguém me tocava, dedos por todo o corpo, medindo. Eu queria acordar e não conseguia. Ergueu uma das mãos compridas, trêmula. Disse: eu não reconheço as minhas próprias mãos. Elas obedecem, se fecham quando eu mando, mas não são minhas. Eu fecho o punho e é como ver a mão de um estranho fazer o que eu penso. Ela entendeu. Não toda a extensão do horror ainda, mas o suficiente para que o adocicado de ameixa que pairava na clareira
lhe parecesse, de repente, o cheiro de uma cova. Naquela noite, Liesel não bebeu o licor. Despejou-o pela fresta do assoalho quando o mestre se virou e fingiu o sono pesado que os outros dormiam de verdade. Esperou. As velas se apagaram nos vagões, uma a uma. E então, na hora mais escura da madrugada, ela ouviu a porta do seu próprio vagão, que trancara, abrir-se sem ruído. Pela fresta dos cílios, deitada de bruços, imóvel, fingindo-se afogada no licor que não bebera, Liesel viu uma silhueta entrar. Sentiu o catre afundar sob um peso conhecido. Sentiu uma mão pousar entre suas omoplatas. Os dedos. Eram aqueles dedos. Os mesmos que a visitavam havia semanas e que ela atribuíra ao cansaço. Não eram fantasmas. Eram quentes, vivos, calejados nas pontas, e percorriam as suas costas com a delicadeza terrível de um artesão avaliando a madeira antes do corte. Contavam as suas vértebras. Demoravam-se sobre as omoplatas, abrindo-as com o polegar, e uma voz de veludo, baixíssima, quase um arrulho, sussurrou no escuro. Calma, minha andorinha. Falta tão pouco. Você vai ser a coisa mais linda que esse mundo miserável já viu. Liesel não respirou, não se moveu. Ficou ali, sentindo os dedos do mestre desenharem em suas costas o mapa do que ele pretendia fazer. E descobriu, com um arrepio que a gelou inteira, que já não sabia dizer onde terminava o corpo dela e começava o plano dele. Quando ele saiu, ela esperou o céu clarear. Aí, tremendo, levou as mãos às próprias costas e sentiu, sob a pele dos ombros, as costuras já frescas, as linhas finas e pretas que não estavam ali na semana anterior. O começo de algo enxertado, vivo, latejando. Ele já tinha começado. Havia noites, e ela não lembrava de nenhuma. Liesel contou ao general. Tomasso ouviu em silêncio, o cachimbo apagado entre os dedos. Quando ela terminou, não disse, não acredito, não disse, você sonhou. Fechou os olhos. 2 lágrimas correram pelas rugas do rosto, e Liesel percebeu que ele já sabia. Havia mais tempo do que qualquer um. O Kessler, disse ele, com a voz rachada. O menino dos cavalos. A Mira, a equilibrista, o velho Anselmo, cuspidor de fogo. E quantos mais, ao longo dos anos que a gente achou que tinham fugido. Abriu os olhos. Eu vi números novos surgirem do nada, aberrações que ele dizia ter comprado de outro circo. Eu fingi acreditar. Porque os ingressos voltaram a vender. Porque eu também queria que o circo vivesse. A voz quebrou de vez. Eu fechei os olhos enquanto ele transformava a nossa família em monstros, porque os monstros enchiam a lona. Naquela madrugada, os 2 forçaram a porta do depósito. O cheiro os atingiu primeiro. Éter, sangue coagulado, carne em conserva e por baixo de tudo, aquele adocicado de ameixa, agora compreensível, agora monstruoso. Era ali que o mestre destilava seu licor. Era ali que ele trabalhava. E ali, à luz de uma única lamparina, Liesel viu o que o grande circo das maravilhas realmente tinha se tornado. Em jaulas de madeira, em redomas, acorrentados a camastros, estavam os números novos. Estava Augusto, o palhaço que fazia os outros rirem, o homem que tentara fugir e fora trazido de volta. O mestre lhe tomara os braços e as pernas. Tudo. Restava o tronco, a cabeça e os olhos fitando-a do fundo de uma cesta de palha e a boca treinada a duras penas, segurando um toco de giz com que ele escrevia, devagar, numa lousa. Eu queria correr. Ele disse que ia tirar de mim o que me fazia correr. A lagarta humana, dizia a placa pendurada na cesta. O homem que não podia nem mais subir ao picadeiro para agradecer aos aplausos. Estava uma mulher com o rosto inteiro enxertado de pelos animais, costurados folículo a folículo, chorando por baixo da pelagem com olhos humanos. Estava um homem reduzido a esqueleto vivo,
a pele esticada sobre as costelas como pergaminho sobre uma gaiola. E no fundo, na pior das redomas, estava a coisa que tirou de Liesel o pouco de chão que lhe restava. Eram dois: Otto e Yvonne, os jovens equilibristas, os noivos cujo casamento a trupe inteira aguardava para a primavera. O mestre os costurara um ao outro, costas com costas, a coluna de um fundida à do outro numa só massa arroxeada, de modo que jamais, nunca mais por toda a vida, pudessem se virar para se olhar. Respiravam em desencontro, um puxando o ar enquanto o outro soltava, presos num abraço que era o avesso de um abraço. Yvonne chorava baixinho. Otto cantava para ela uma canção de ninar, porque era a única coisa que ainda podia lhe oferecer. Liesel caiu de joelhos no chão imundo e vomitou. E foi então, ajoelhada, que sentiu de novo, entre as omoplatas, os dedos. Não eram do mestre dessa vez, era o seu próprio corpo, a sua própria pele tensionada sobre o que quer que ele tivesse começado a enxertar ali, puxando, latejando, lembrando-a de que ela não era uma testemunha do horror. Ela era a obra inacabada dele. Decidiram esperar. A trupe que ainda podia andar agiria na noite seguinte, quando o circo armasse na cidade vizinha e a multidão desse cobertura. Libertariam-os do depósito, roubariam uma carroça, sumiriam na floresta antes que o mestre desse pela falta. Um plano frágil, mas era um plano. Liesel só precisava aguentar mais uma noite. Só precisava continuar fingindo. Quando o mestre passou com a garrafa, ela tomou o cálice, sorriu, agradeceu o descanso dos ossos e despejou o licor pela fresta do assoalho assim que ele se virou, como todas as noites. Mas naquela noite ele não se virou até o fim. Parou na porta. Ficou ali de costas para a luz da lua, olhando para ela por tempo demais. Liesel sentiu o sorriso gelar no próprio rosto. Houve um silêncio em que os dois souberam, sem dizer uma palavra, que o outro sabia. Durma bem, minha andorinha, disse ele por fim, e fechou a porta. Ela não dormiu. Ficou sentada no escuro com uma faca de cozinha na mão, o coração na garganta, jurando que não fecharia os olhos até o amanhecer. Não foi pela porta que ele entrou. Foi pela cortina dos fundos, por onde ela jamais imaginara que um homem daquele tamanho coubesse. E foi rápido. Rápido como ela nunca o vira. O homem de veludo movendo-se com a pressa fria de quem tem trabalho a terminar. A faca caiu da mão dela antes que pudesse usá-la. Uma palma enorme prendeu-lhe a nuca. A outra apertou contra o seu rosto um pano encharcado de um cheiro químico e doce que apagou a clareira, apagou a lua, apagou tudo. O último pensamento de Liesel Vogel, o último que pertenceu a uma mulher que ela um dia reconheceria, foi a voz arrulhando junto ao seu ouvido, quase terna. Pronto. Chega de esperar. Hoje eu termino você. Liesel acordou e por um instante longo e misericordioso, não soube o que era. Depois, a dor chegou. Não uma dor de ferida, uma dor de fundação, de estrutura. Vinha das costas, vinha de dentro dos ossos. Tentou se levantar. O corpo não obedeceu como devia. Algo a puxava para baixo e para frente, um peso morto pendurado entre as omoplatas. E quando ela forçou a coluna para se endireitar, o gesto que fizera a vida inteira, o alinhamento perfeito da trapezista suspensa no ar, a coluna não se endireitou. Não pôde. Tinha sido quebrada e refeita curva, dobrada para frente, de modo que ela só conseguia existir vergada, o queixo caído sobre o peito, os olhos condenados a fitar o chão. Levou uma das mãos ao rosto. A mão obedeceu. Subiu quando ela mandou subir, mas era a mão de uma estranha. Liesel viu os próprios dedos se mexerem e sentiu exatamente o que Bruno tentara lhe descrever. O horror absoluto de comandar uma carne que não se reconhece. Os dedos tocaram o rosto e o rosto estava errado, puxado para um lado. A carne do pescoço repuxada para cima, arrastando o canto da boca, o canto do olho, como se uma mão invisível segurasse para sempre metade de sua face. E nas costas, quando os braços trêmulos alcançaram para trás, ela alcançou aquilo. Duas massas pesadas, presas à carne dos ombros por costuras grossas,
dobradas sobre si mesmas como guarda-chuvas quebrados, couro por fora, pele esticada sobre hastes de osso que não eram dela. Não se abriam, não se moviam por vontade própria. Só pendiam, mortas e enormes, puxando-a para a terra. Asas. Ele lhe dera asas. O homem que dissera querer fazer dela um anjo de verdade tinha enxertado nas suas costas um par de asas que nunca, em circunstância alguma, a tirariam do chão, e cujo peso era exatamente o que lhe entortara a espinha, o que lhe roubara para sempre a vertical, a linha, o voo. Liesel abriu a boca para gritar. O som que saiu não foi um grito, foi um arranco rouco, molhado, um ruído sem forma, porque também a garganta, também a mandíbula, tinham sido refeitas, e a palavra que ela quis dizer, qualquer palavra, despencou da sua boca em cacos que não eram linguagem. Havia um pedaço de espelho no chão, encostado na perna de uma mesa. Ela não quis olhar, mas olhou. A coisa vergada de dentro do caco de vidro tinha as asas mortas pendendo dos ombros, uma coluna de osso alheio, um rosto puxado e torto, e no meio daquele rosto, intactos, condenados, estavam os olhos de Liesel Vogel, os mesmos que tinham fitado o picadeiro de 15 metros sem medo nenhum, agora presos para sempre atrás de uma máscara de carne que o mundo só saberia chamar de monstro. Ela continuava ali dentro, inteira. Lembrava-se de tudo. Era essa a obra-prima do mestre Salvador. Não matar a moça, mas trancá-la viva no corpo de um pesadelo. Liesel arrastou-se para fora. Levou o que pareceram horas para cruzar a clareira que antes atravessava em 3 passos de dança. Rastejou pela lama cinzenta do amanhecer, as asas mortas abrindo 2 sulcos atrás de si, e quando o general a viu surgir do depósito, quando reconheceu, naquela coisa vergada e arrastada, os olhos da andorinha, o velho de 40 anos de circo caiu de joelhos e chorou como Liesel nunca vira homem nenhum chorar. Um a um, os outros vieram. Bruno, Vesna, de 4 na lama, os que ainda podiam andar e os que precisaram ser carregados das jaulas. Formaram um círculo em volta dela, em silêncio, e nesse silêncio passou-se alguma coisa. Uma decisão tomada por muitas pessoas ao mesmo tempo, sem que ninguém precisasse dizê-la em voz alta. E foram buscar o mestre. Encontraram-no na tenda vazia, sob a luz pálida que descia pelo buraco alto da lona. Ao ver a coisa que tinha sido a andorinha ser arrastada para dentro do picadeiro, o mestre Salvador não recuou, não fugiu. Sorriu. Sorriu como um pai diante da filha vestida de noiva. Olhem, ele disse, a voz embargada de orgulho. Olhem o que eu fiz. Vocês nunca entenderam. Eu salvei vocês. Ergueu-se e abriu os braços e, por um instante, foi de novo o homem de veludo que enchia a lona sem esforço. O mundo não quer mais ver uma andorinha voar. O mundo tem o cinema agora. Tem fotografias que se mexem. Tem 1000 maravilhas baratas. Quem paga para ver uma trapezista? Ninguém. Mas para ver um anjo caído, para ver uma alma costurada noutra alma, um homem que se rasteja como verme, uma mulher que virou aranha. Para isso ainda se enche uma lona. Baixou a voz e ela ficou doce de novo. Um aleijão bem alimentado vale mais que um acrobata faminto. Eu não destruí vocês. Eu dei a vocês a única coisa que esse mundo miserável ainda respeita: o poder de causar horror. Eu fiz de vocês imortais. Foi o general quem deu o primeiro passo. O velho Tomasso atravessou o picadeiro com a lentidão da idade e a firmeza de uma sentença, e parou entre o mestre e a criatura vergada que se arrastava na serragem. Você tem razão numa coisa, disse ele. Aqui, ninguém sobra. Olhou para trás, para sua família refeita em pesadelo, para a aranha, para a lagarta, para os noivos costurados, para a andorinha de asas mortas. Nós somos um só corpo, sempre fomos, e você nos ensinou com suas próprias mãos o que se faz com um membro que apodrece. O que aconteceu depois, Liesel nunca conseguiu narrar em ordem.
Foram todos ao mesmo tempo, os braços longos demais de Bruno, as mãos da aranha que rastejava e por isso chegou primeiro aos tornozelos do mestre, as correntes que ainda despendiam dos pulsos. Foi rápido, atravessado por um único grito de veludo que se afogou na própria garganta. E quando terminou, o mestre salvador era só mais uma coisa irreconhecível no chão de serragem, refeito, enfim, como ele refizera tantos em algo que já não tinha nome. Não houve triunfo. Houve a chuva recomeçando lá fora, o cheiro de ameixa esvaindo-se da clareira pela última vez, e a certeza fria que matar o monstro não desfazia uma só das suas obras. Eles continuavam sendo o que ele os fizera. As autoridades vieram 3 dias depois, alertadas por um caçador que sentira o cheiro. Liesel passaria anos imaginando a cena pelos olhos deles. Os homens da lei abrindo a lona de um circo morto, no picadeiro, o cadáver despedaçado de um respeitável empresário conhecido nas cidades da rota, que sorria e apertava a mão dos prefeitos. E, em volta dele, a luz cinzenta, um amontoado de criaturas vomitadas de um pesadelo. Uma mulher que andava de 4 como um inseto, um tronco humano numa cesta de palha, 2 corpos costurados num só, respirando em desencontro. E uma coisa vergada sob 2 asas mortas, a espinha incorcunda, o rosto torto, arrastando-se pela lama em direção à bota de um deles. Essa coisa era Liesel. E Liesel tentou contar. Abriu a boca refeita e despejou para fora tudo o que sabia. O licor, os dedos na madrugada, o depósito, o éter, os esquecidos que o mundo julgara fujões. O monstro de terno caído ali no chão. Falou até a garganta arruinada sangrar, mas da sua boca não saíam palavras. Saíam aqueles arrancos roucos e molhados, aqueles cacos de som sem forma, e quanto mais desesperadamente ela tentava se fazer entender, mais aquilo soava aos ouvidos dos homens como o uivo de um animal preso. Um deles recuou, outro fez o sinal da cruz, e foi aí que Liesel entendeu a extensão completa do que lhe fora feito. Ela viu no rosto daqueles homens a mesma coisa que veria pelo resto da vida em todo o rosto humano que a encarasse. Não há dúvida sobre o que ela dizia, mas a certeza absoluta sobre o que ela era. Aquilo tinha asas, aquilo era uma aberração, e aberrações não são vítimas de monstros. Aberrações são os monstros. Sempre foram. Foi para isso que nasceram. Ninguém acreditou. Ninguém poderia. O próprio corpo dela, a obra que o mestre concluíra com tanto esmero, era a prova viva contra a sua palavra, e a voz que poderia defendê-la fora desfeita junto com o resto. Esse foi o último e mais perfeito ato de crueldade do mestre Salvador. Não tomar-lhe a vida, nem mesmo apenas a forma humana, mas fazer dela um testemunho que se desmentia a si mesmo. Um monstro a jurar que um dia foi gente, com a língua que o próprio carrasco lhe arrancara. Os jornais chamaram o caso de o massacre da trupe de aberrações e contaram que os monstros tinham assassinado o bondoso empresário que os abrigava da crueldade do mundo. Uma história limpa. E o mundo gosta de histórias limpas. Liesel Vogel passou os anos seguintes trancadas longe do céu, e ali, de noite, ainda sentia entre as omoplatas o roçar daqueles dedos. Fantasmas, agora, mais idênticos aos de antes, contando suas vértebras no escuro. Teve tempo de sobra para encontrar a resposta da pergunta que assombra todo aquele que olha de perto demais para o que se pode fazer a um corpo humano. Sim, existe um destino pior que a morte. É continuar vivo dentro de uma carne que não se reconhece, guardando intacta por dentro toda a humanidade que se perdeu por fora, e ser olhado por cada alma do mundo exatamente como aquilo que apaga essa humanidade aos olhos dela. É lembrar com nitidez que se soube tocar o céu e não ter mais como provar isso a ninguém. A andorinha tinha asas no fim, mas eram asas que não voavam, e que ninguém, jamais, acreditaria que um dia pertenceram a uma moça que voava sem elas. E é aqui que o círculo se fecha. Repare numa coisa, em nenhum momento dessa história o horror veio das asas, das costuras, dos corpos dobrados. Aquilo eram as vítimas. O
O verdadeiro monstro usava terno, sorria para a plateia e dormia tranquilo, porque tinha convencido a si mesmo de que estava salvando alguém. É essa a parte que deveria tirar o seu sono. Não a aberração na jaula, mas a mão que a fabricou e a plateia que pagou para aplaudir sem perguntar nada. O monstro quase nunca é o que tem a forma errada, é o que tem a justificativa pronta. E o mais cruel de tudo, por dentro daquela carne refeita, até o último instante, continuou morando uma pessoa que lembrava de quem tinha sido, que sabia voar. Pensa nisso, da próxima vez que olhar para alguém e decidir, rápido demais, o que aquilo é. Até a próxima invocação, criaturas da noite. Bons pesadelos.